a gente vai entrar nessa questão aqui. O que a Rita está falando, eu recordo, e nós comentamos isso quando nós estávamos nos preparando, há um áudio, há mais de 20 anos, um amigo nosso de uma casa espírita, ele conseguiu esse áudio, que foi uma entrevista com a Ivone do Amaral Pereira. Para quem não conhece, ela foi a médium que psicografou Memórias de um Suicida. E a gente teve a honra de escutar a voz da Ivone. Ela está na internet, tá, gente? Vocês podem achar esse áudio aí e depois a gente pode ver os subsídios. Alguém teve o cuidado de printar e colocar na internet isso, no YouTube. E ela falava do diálogo entre o encarnado com o espírito desencarnado, uma reunião mediúnica. Então ela falava que hoje a gente chama de o dialogador, que era esclarecedor, que lá para trás era doutrinador. Tá? Esses termos, gente, eles têm sua importância e a questão é assim, doutrinador você pode ser desde que tenha amor, esclarecedor também e dialogador. E ela falava, ela recomendava leituras não só doutrinárias, elas são fundamentais, porém podem ser enriquecidas de algum conhecimento de biologia, de história. Está falando para alguém que vai falar com um espírito. Mas, na realidade, isso está irradiando para uma comunidade que a gente não está vendo. Se isso, trazendo desse particular, a gente pode trazer para o geral. E o que a gente vai enxergar? Muito mais para quem é expositor. Esse estudo permanente. Olha, eu ainda tenho um exemplar lá em casa do almanaque. Lembra daquele, né, aquela revista Almanaque que tem vários termos? Está lá, tem até o que é espiritismo lá dentro. Legal. É um resumo, né? Tudo. Então você, às vezes, tem uma noção geográfica de certas coisas. Você está narrando uma história que aconteceu na Europa, aí, às vezes, conhecer, não precisa ser um geógrafo, não precisa ser um biólogo, não precisa ser um físico, mas precisa ter essas noções para que a gente possa colocar com simplicidade, mas com firmeza, determinadas situações que são necessárias. Porque a doutrina espírita, ela dialoga com todas as ciências. Todas. Todas. E ela é de vanguarda, né, gente? Ela abordou coisas há mais de 160 anos que hoje a gente está vendo. Sim, a filosofia já nos diz o professor desencarnado, filósofo, José Herculano Pires. Ele puxava muito. Inclusive tem uma obra dele, tá? Anotem. Introdução à Filosofia Espírita. Muito boa, tá? Muito bem. Então nós vamos encontrar aqui 3 estilos, vamos dizer assim, de expositor, com características acentuadas. Aqui a gente vai entrar na figura do professor. É aquele que ele tem mais uma objetividade, ele é mais técnico, ele é mais assim do ponto de vista formal. Não é informal, é formal. Tá? Então, uma didática, e ele não faz muito floreio literário, ele vai direto ao assunto, ele explica, ele aponta, ele detalha, e assim vai. Isso é uma característica. O orador é o poeta da exposição. É a eloquência. É aquela fala que vai assim alcançar principalmente o sentimento. Ela alcança. Então ele arrebata, ele magnetiza. Então esse é a característica do orador. Quem te enxerga assim? Divaldo Pereira Franco. Esse viés é muito forte nele. É muito forte. Ele tem um momento de professor lá, ele fala. Mas o que é mais acentuado de Divaldo é a oratória. Então, é o verbo, né? O verbo eloquente, essa fala que encanta, que conquista as massas. Mas nós temos o palestrador, que ele traz as 2 habilidades. José Raul Teixeira. Tem abordagens que ele já fez, foi de oratória. Ele puxou mais para oratória. Outras, ele traz um misto. Ele
pela formação, até pela formação dele, que ele é professor, ele chegou até o nível de doutorado, e o doutorado dele foi em educação. Então, eu lembro muito bem quando ele trouxe. Gente, foi 2006. 2006. União Espírita Paraense, aqui na Castelo. O encontro de trabalhadores, ele fez as duas coisas. Ele foi um momento um professor, que ele falava da identidade, do estudo. Identidade, eu me identifico como espírita. Porque naquela época, e ainda hoje, algumas pessoas parecem que ficam com receio de se declararem espírita. Eu digo, olha, a minha irmã é freira, o meu irmão é adventista. Ele fala, e eu não, eu sou espírita. Qual o problema em dizer? Ele falava da identidade. Aí depois ele falava isso foi a parte de professor. Aí falava da questão do estudo, o aprofundamento, e a terceira parte que ele tratou foi da vivência. Às vezes, por que está lembrando disso? Porque ele foi professor e ficou, ele fixou. Eu não esqueço. Não dá para esquecer. Aí depois ele entrou nas histórias. E foi ali entrou a oratória, ele contando determinados casos, determinadas vivências, que a gente saía da cadeira, entrava no mundo espiritual sem dormir, tá? Porque às vezes a pessoa adormece. E aí no final diz assim, não, eu sei da sua palestra, porque eu estava desdobrado, um plano espiritual, não, tomou muito açaí e dormiu. Felizmente isso não aconteceu porque a palestra foi de manhã, então deve ter sido um café muito recheado. Ou quem sabe, né, um peixe frito com pão, porque eu já vi amigos fazer esse tipo de refeição de manhã cedo. Eu vi. Muito bem. Então ele tem essas duas habilidades, tá certo? O ideal para nós é esse aqui. Jorge Elahá, muito bem lembrado. O Elahá, gente, eu me lembro de uma palestra que ele fez na União Espírita, no Congresso Espírita, foi a primeira que ele veio. Aí ele foi construindo toda a evolução espiritual. Aí veio a parte mais técnica, mais profissional, mais, sabe? Aí vinha a retórica, que era a argumentação. Pá. Aí depois, o que aconteceu? Ele chega no momento da emoção. Aí ele contou, era um conto do Oriente, que falava das esposas de um rei que tinha várias esposas. Aí ele foi contando que a última esposa era a alma, era o espírito, que nunca nos larga, que somos nós mesmos, né? Era uma relação, o diálogo entre espírito e corpo ali. E todo mundo emocionado ali. E aí a gente vai ver a técnica didática e depois vem a oratória, fechando com a emoção e todo mundo encantado com aquilo. Subsidiado intelectualmente e consolado espiritualmente, emocionalmente. O Divaldo fala que ele não sabia o que era mais bonito, a resposta à pergunta que Kardec fazia. Né? A árvore genealógica espiritual de Kardec, a gente faz um recorte. Ele foi reitor de universidade quando ele estava reencarnado como Jan Hus. Então ele tem, olha só de onde vem. Sem falar das outras experiências pregressas, que a gente vai sendo construído ao longo do tempo. Havia um educador que foi o pai da didática, Jan Amos Comenius, muito conhecido dos educadores, pouco conhecido nosso. Eu fui ter o conhecimento do Comenius por uma educadora chamada Dora Encontre. Ela traz isso nas suas obras. E ele foi o pai. O primeiro livro didático foi Comenius que elaborou. Então, era já entrando na Idade Moderna. Comenius influenciou Jean-Jacques Rousseau, que foi um iluminista. Jean-Jacques Rousseau era a referência de Johann Heinrich Pestalozzi. E Hippolyte Léon Denis Rivaio foi discípulo de Pestalozzi, que depois ficou imortalizado pelo nome de Allan Kardec. Olha aí. Não por acaso, toda essa estrutura para poder realmente organizar uma doutrina que precisava ter essas bases precisas, do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, para levar ali a questão da moral, era o termo da época, né, que fala hoje moral e ética, mas a moral no sentido da transformação, da regra de bem proceder, tal qual os espíritos nos ensinam. Questão
629. E o Livro dos Espíritos. Muito bem. Que qualidades, já que a gente viu os estilos, que qualidades o palestrador, o expositor, o orientador, mas sobretudo o palestrante, precisa ter? Indispensável, né? Trazendo para quem é da área, todos nós temos as nossas profissões, falando de vendedor, o vendedor precisa conhecer produto. Isso, matéria. E o expositor espírita, ele precisa conhecer a doutrina espírita. Nós precisamos nos apropriar da mensagem. É a busca da Neide aqui. Não, eu preciso ver, olha, não, isso aqui eu preciso ver mais. E vamos nos aprofundando. Por quê? Porque o público vem. Vem. Gente, há sistematizadores, mas vou dizer uma coisa importante para nós aqui. Tá? Quando a gente está começando a falar, nós temos auxílio espiritual, não tenhamos dúvida disso. Nós não vamos ser colocados assim, numa arena, entre aspas, para vir um monte de gente, um nível intelectual difícil, e a gente ser arrasado. Não, gente, há uma proteção espiritual, então você vai sendo colocado. Mas essa proteção precisa do concurso dos organizadores da casa. Não vou colocar num seminário alguém que acabou de sair daqui. Aí não, tem uma palestra especial, aí a Rita Pá coloca ali a pessoa. Aí não dá. Então, é responsabilidade nossa. Isso, experiências que a gente tem vivenciado, a ponto, é perfeito, gente. Agora, o que é indispensável, a gente ter, nesse primeiro momento aqui, esse conhecimento, é o estudo constante. A outra, moral respeitável. O que é isso? Eu preciso ser um pouco melhor do que o homem de bem para poder ser expositor. Não dá, gente. No texto, o homem de bem você vai encontrar em 2 momentos, tá? Primeiro você vai encontrar no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que tem um texto do homem de bem lá. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vejam que há uma diferença. O do Evangelho é mais amplo, tem mais detalhes, e tem um parágrafo que deve ser objeto da nossa atenção. O parágrafo é esse aqui. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições. Então, o homem de bem, ele tem imperfeições. Mas ele já tem um conhecimento que o coloca numa condição para que ele caminhe para essa moral respeitável. Porque isso, para nós espíritas, a gente está na fase, a gente está num processo, a gente está caminhando. Então, nós trazemos cargas de orgulho e egoísmo com os seus desdobramentos. Aí tem um problema da vaidade, que precisa ter cuidado. Eu falo primeiro vaidade, gente, porque quem está na frente é onde a gente é mais testado. O vaidoso. Ele tem uma vaidade. E se a gente não tomar cuidado, aí vem, você faz uma exposição muito bem assistida, você se preparou tudo, aí vem uma pessoa, está começando. Tua palestra foi maravilhosa, a pessoa vai já olhar perto de você. Se você for vaidoso, você vai deixar. Aí, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí vamos para o outro lado. Ivon Costa, nosso patrono, exímio orador, conhecedor, médium, não raro fazia palestras inspirado. E ele dizia, sabe o que dizia? Quando eu falo bem, são eles. Quando eu falo normal, sou eu, tá? Para quebrar, gente, a vaidade. Não era por acaso que o Chico dizia, não, eu sou um cisco. Eu sou a grama, né? Aí eu mando, cuidado, porque a grama cresce, né? Cuidado com a vaidade. E sempre tinha alguma coisa para a gente ter cuidado. Então, aqui, gente, é nós eliminarmos coisas que já são mais fácil de dizer. Agora, tem coisas que são tenazes, que inspira nossa vigilância, nosso trabalho de esforço no bem. Vamos lá. E as técnicas de oratória, indispensável. A gente precisa estar. Isso aqui é a realização prática do que está proposto na tela. Indispensável isso. Então vamos no detalhamento. Onde a gente encontra o conhecimento doutrinário?
Inicialmente temos aqui, nós temos aqui as bases doutrinárias. Isso aqui, gente, são os pilares, os pontos básicos da doutrina espírita. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos detalhar cada um deles. Não, todos nós já estudamos isso. O que a gente precisa só olhar é que, por exemplo, é ter o entendimento da existência de Deus em 3 pontos que são inseridos no contexto doutrinário, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Se eu tenho um olhar científico, filosófico, que fala o raciocínio entender a existência de Deus, e pelo raciocínio entender as provas da existência de Deus. Vejam só como eles trabalham a filosofia aí, que é um raciocínio científico. Onde podemos encontrar provas da existência de Deus? Isso é só um exemplo, tá? Você já sabe da resposta. Num axioma, que aplicar em vossa ciência. O axioma é uma sentença máxima que por si só se explica. É indemonstrável. Você raciocina, é isso mesmo. Não há efeito sem causa, que a física usa muito isso. E hoje, num contexto geral, acontece um problema em casa, vamos à causa do problema. Isso é um pensamento científico que está espraiado já. No senso comum. No senso comum. Então, uma pessoa que não teve oportunidade de acesso a estudo nessa existência, ele já traz isso. Mas não, tem um problema aqui, vamos investigar. Quer dizer, ele já traz de outra coisa, algo que todo efeito tem uma causa. Então, é entender isso. E do ponto de vista religioso, o que nos fala Deus do ponto de vista do sentimento, da segurança, de que nós estamos amparados, que nós estamos caminhando para ter o encontro com Ele, não no ponto de vista, porque, vamos dizer assim, Ele já está na gente, mas nós precisamos entender as suas leis e vivenciá-las para que a gente fique, como Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, a gente precisa ter essa visão. Também na imortalidade da alma, entender por quê e para quê, por que a gente sobrevive, para quê, qual é o sentido disso. Reencarnação, evidências científicas, por que reencarnar, para que reencarnar e qual é a finalidade do ponto de vista moral da reencarnação. Não diferente, comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, e nem pluralidade dos mundos habitados, porque a vida ela não está fixa na Terra. Vejam só o que falou Erasto no Livro dos Médiuns, quando trata, no capítulo 20, da qualidade, fala da influência moral do médium. A mediunidade, ela não veio para a melhoria de um ou dos mais médiuns. Quer dizer, exatamente, o objetivo é maior, é a humanidade. O Lázaro já pegou isso aí lá, né? Tá mergulhando. Então, gente, esse conhecimento a gente precisa entender. Não adianta saber de qual isso aqui, não, mas para que Deus existe? É uma resposta de um filósofo chamado Voltaire. E Kardec cita. Um filósofo teria dito que se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque precisa ter um sentido. Esse é um raciocínio filosófico, mas Deus existe, tá? Muito bem. Ficou claro isso? Está tudo bem? Faz sentido? Então, onde a gente adquire isso? Aqui, ó. As obras básicas. Quem passa a estudar obras básicas, essa é a recomendação, quando tem um certo... Fez a leitura, ela é um parâmetro básico, elas são fundamentais para que... Você pode ler o que você quiser. E você tem um parâmetro ali. A gente compara. Um exemplo básico. Uma vez eu li uma obra espiritualista que dizia assim, depois da 10ª reencarnação, você não precisa mais reencarnar. O que é que diz o Livro dos Espíritos?
Elas são numerosas. Aí eu pergunto, depois de que reencarnação a gente não precisa mais? Não tem. Vocês viram o tom da pergunta que eu fiz? O texto. Depois de que reencarnação? Depois da última. Agora, a quantidade eu não sei. Aí eu concordo com vocês. Entenderam? Então, gente, é isso. A gente vai aprendendo, nós vamos pensando. Elas são numerosas. Elas são tanto quanto necessárias. Tantas vezes forem necessárias. A gente vai precisar. Uns mais, outros menos. Mas não tem um número assim, depois da milésima, depois... Não existe esse número fechado, né? Oi. Olha aí, gente, olha, observando o ambiente, eu vou até me afastar para permitir a visão, tá? E é uma coisa que mexe com o sentimento da gente. Elas nos encantam, elas nos dão sustentação, elas nos acolhem no momento de nossas dores, de nossas dificuldades. Então, gente, não só dentro da preparação para um expositor espírita, mas para a nossa vida, esse conhecimento. E aí, se isso nos acolhe, nos atende, por que não ofertar? Por que não facilitar para o outro, né? Às vezes eu até brinco, né? O facilitador, eu já decidi, me espero não complicar a vida de vocês. A gente faz essa ressalva, né? Porque às vezes a gente se atrapalha mesmo, né? A gente precisa ter essa consciência. Leitura. E ele disse, olha, eu vou começar nesses próximos 100 anos a estudar. E tem mais, né, Sérgio? O Sérgio, gente... Posso contar, Sérgio? A primeira aula... estudioso do Divaldo Franco. A gente brinca com isso, porque, na realidade, nós nos encontramos no ERJ 3, que era antigo terceiro ciclo, em 1998, facilitadora Beth Quetandi. Lembra, Sérgio? Já voltou, nossa querida Beth. E tempos de estudo, nós estudávamos as leis morais direto, era no Livro dos Espíritos. Depois que vieram as apostilas, né? Mas não se deve abrir mão dessas obras. Muito bem, então, obras básicas, depois as clássicas que foram contemporâneos de Kardec, Gabriel Delane, Camille Flammarion, que inclusive tem uma mensagem dele lá na Gênese, que é dele para ele mesmo, quer dizer, na realidade, da existência que ele teve como Galileu. Então, o acesso foi espiritual do próprio espírito com o conteúdo dele, onde vocês vão ver na uronografia geral. Aí um exercício aqui. O que é uranografia? Resposta. Gente, a resposta que é legal. Astronomia. É porque uranografia é um termo antigo. Não. Urano vem de uranografia, entendeu? E tem um livro do Camille Flammarion chamado Urânia. Legal, um romance. Muito bom. Então, o Gabriel Delane, ele abordava muito a parte científica da doutrina espírita. Mas todos têm conteúdo filosófico. E isso aí é inevitável, porque é tríplice aspecto. A gente pode falar, assim, no sentido didático, essa separação, mas, no final, os três aspectos estão interligados, não tem como não mencioná-los. Leon Denis, que é o poeta autodidata, segundo alguns autores, ele teria sido John Wycliffe, contemporâneo de Hus, e eles vinham alternando, ele e Kardec em existência. É isso, Sérgio? Né? Tem um pesquisador que até desencarnou ele, e jovem, 66 anos, o Eduardo Carvalho Monteiro. Ele tem uma obra que ele trata disso, ele vai trazendo esse conhecimento para a gente entender. Existe, assim, uma organização. A Rita não falou, por acaso, o planejamento, estrutura, isso vem de lá para cá, tá, gente? Exato. Inclusive, tem uma anotação em obras póstumas, e se eu falhasse, outro te substituiria. Tudo planejado, gente.
Mas eles disseram também, mas nós sabíamos que você tem condições. E teria e teve condições, né? Muito bem. Ernesto Bozano, pesquisador italiano, 40 monografias, riquíssimo. Obras como A Crise da Morte, Fenômeno de Transporte, Animismo e Espiritismo, são obras assim importantes que a gente pode e deve estudar, porque vai subsidiar e ampliar o entendimento das obras básicas. E nós temos essas, as subsidiárias, aqui não estão todas, tá, gente? Tem muita gente aí que contribui. Mas aqui, Hermínio Miranda, por exemplo, Emmanuel, com várias obras, tem livros assim que são indispensáveis, como Consolador, Religião dos Espíritos, a Caminho da Luz. Gente, a Caminho da Luz, quando a gente leu a primeira vez, deu vontade de ler de novo e nós lemos de novo. De tão rico, de tão encantador e de tão esclarecedor que é, para a gente entender a nossa história espiritual. André Luiz, essa é para o resto da vida, aliás, todos eles, né? Para o resto da vida. As obras que falam do mundo espiritual. Encanta para nós quando o expositor ele vai e cita um caso que está nas obras do André Luiz e a gente já leu, já viu, mas vê outra pessoa falando e abordando de uma maneira que amplia e nos encanta isso. Nos encanta. Olha só o que o Sérgio está falando aí. Então, quem vai falar, a essência vai ser a mesma, mas ele pode ilustrar sem prejuízo do entendimento e da mensagem que chega. Se contribui, coloca seu sentimento, sua emoção. Isso, Sérgio? Olha, Caminho da Luz. Gente, eu tenho... O teu tá... O meu tá velhinho já, mas eu não largo ele. Lindo. Né, Aldisa? Isso. Muito bem. Hermínio Miranda, já falei. Humberto de Campos. Gente, isso aqui é imperdível, tá? Humberto de Campos, ele é aquele que fornece subsídio às histórias que ele narra de cunho moral. Gente, é riquíssimo. Reportagens de além-túmulo, crônicas de além-túmulo. Só para citar aqui, por causa do tempo, gente, o Boa Nova, você pega um capítulo do Boa Nova, se desenvolve um tema. E às vezes, uma hora não dá. Você faz um seminário com um capítulo do Boa Nova. Fala de Maria, você começa a falar aquilo ali, aquela história belíssima de Maria, aí você vai parar no meio da palestra. E a emoção vem. E olha só o risco. Fala perto do Sírio, com todas as preces aí, né? Emanando energias salutares e somando com aquilo. É difícil, já as lágrimas vêm. A voz embarga, precisamos respirar para depois continuar. Humberto de Campos, você vai encontrar assim, obras com o nome autor Humberto de Campos, autor espiritual, e depois houve um problema, a família queria os direitos autorais, isso gerou uma demanda judicial. Chico chorou, preocupado com isso, aquela coisa. Raul Teixeira conta, aí entra o estilo do Raul Teixeira, que o Sérgio falou abordando, disse assim, a história, ele contando o diálogo entre Emmanuel e Chico preocupado, chorando, Chico, não tens condições de ser preso em nome de Jesus, fica tranquilo. Na realidade, o Emmanuel quis dizer que não ia dar em nada, como de fato o juiz bateu o martelo e disse assim, olha, morto não recebe direitos autorais. E aí encerrou o caso, mas o irmão Humberto de Campos, ele continuou psicografando, mas Chico, coloca irmão X, aí acaba com o problema. Então vocês vão ver irmão X, tá? É o mesmo autor e ele, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Ele tirou. Tanto é que depois, olha só, gente, quando foi publicado o Nosso Lar, eles já modificaram tudo com base nessas questões. Nosso Lar, tudo foi trocado. Se você quer identificar André Luiz com o cientista que desencarnou pelos filhos, está diferente. Tá? O que viveu não é os mesmos filhos que você vê, foi mudado justamente para evitar esse problema. Nome, tudo. Irmão Jacó foi a mesma coisa.
A gente não citou aqui, né? Que a gente colocou aqui a referência básica, mas tem o que é espiritismo, tem o principiante espírita, tem viagem espírita que ela fala, Kardec, revista espírita em 12 volumes, que eles enfecharam cada mês, né? 12, cada ano, por exemplo, 1858, então é um volume, 1859 até 1869. E é importante a contribuição dela e vale a pena a gente comentar isso aqui e também nas nossas anotações nos aprofundarmos. Um exemplo, Marcel Souto Maior, que foi biógrafo do Chico, escreveu As Vidas de Chico Xavier, ele escreveu depois Kardec, que deu subsídio ao filme Kardec. Gente, ele leu tudo isso aí. Ele leu as obras básicas, ele leu a Revista Espírita, ele leu tudo que se referia a Kardec, e ele tem um conteúdo maior do que grande parte dos espíritas. Só para a gente ter uma ideia da importância disso, e principalmente para nós que estamos aqui candidatos à tarefa de expositor. Muito bem, vamos seguir. Sem falar, aliás, não podia deixar de falar, gente, Joana de Ângeles. Essa contribuição, e sobretudo, do ponto de vista das questões sentimentais e psicológicas, mas ela aborda doutrinariamente em vários momentos. Tem um livro que é o nosso livro base, quer dizer, que subsidia a gente no ESD 1, Estudos Espíritas. Eu vi esse livro na mão de um grande amigo meu, que está presente aqui, eu olhei, e ele me inspirou a comprar esse livro, sem me falar nada. Ele estava com o livro na mão, e eu fui ler, fiquei encantado, e tem quase todos os temas do ESD 1 lá. Claro que somado com as obras básicas, ampliou o entendimento e a gente utiliza muito isso aí. E aí, no final de cada capítulo, ela traz a referência daquele assunto com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, enfim. E é importante para nós compreendermos que a multiplicidade de autores espirituais, com as suas mais variadas expressões, embora sabe que converge para o mesmo ponto, mas essas múltiplas abordagens alcançam as múltiplas necessidades e as formas de entender que são diferenciadas, e isso deixa claro o poder de inclusão que a doutrina espírita tem. O Chico, a missão dele era dar subsídio aos palestrantes. E era popularizar a imortalidade da alma. O modelo, por exemplo, de mediunidade, não mediunidade, mas de procedimento com relação às reuniões públicas e onde saíam as psicografias, era um momento necessário e adequado para divulgação e popularização e o consolo para testificar que o meu filho está vivo do outro lado. E o compromisso era a psicografia. Primeiro foram 30 livros, depois o Mano disse que tinha que ser mais 30, 60, depois foram 100, depois tem um texto que fala assim, que olha, Chico, é o seguinte, tu não tem mais direito a nada a não ser psicografar. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Mas tem uma fala mais ou menos assim, e onde ele foi até 418 obras, por aí, um pouco mais, um pouco menos, e era essa a missão dele. Houve um momento que aconteciam materializações, tá? E o Arnaldo Rocha conta, isso é uma entrevista na internet, que numa dessas sessões de que os espíritos se materializavam, você podia pegar na mão do espírito, aparece uma entidade, um irmão nobre, uma roupa branca com umas verde aqui, com uma cruz brilhante que irradiava, passou pelo meio do grupo e disse que naquele momento estaria encerradas as materializações, porque a missão do Chico era a psicografia, era Emmanuel. Eles viram, gente. Eles viram. E assim, para subsidiar, existe todo um processo. A didática espiritual, ela obedece tal qual a didática propõe etapas. Então, teve um momento, por exemplo, Kardec, depois o espiritismo, houve uma migração de espíritos espíritas da França. No livro Árdua Ascensão, o Vitor Hugo fala em torno de 2 milhões de espíritos que reencarnaram no Brasil para dar essa sequência. O Chico veio, né, porque ele teve vivência na França também. Sim, nós tivemos o trio, né?
Bezerra, depois o Barçanufo e o Carribar Schutter. Foram os 3 esteios da formação do espiritismo nascente no Brasil. E depois veio o Chico, e o Chico com essa missão para subsidiar. Por exemplo, tem uma senhora que faz palestras na mídia, como é o nome dela? É uma senhora que fala muito do Chico, ela. Para poder subsidiá-la de falar, porque ela fala muito do Chico. O Divaldo fala muito do Chico. O Divaldo não é a Ana, é uma senhora Maíse. Ela usa muito o caso do Humberto de Campos. Olha só o trabalho do Chico ali. É o Chico. O Geraldinho que fala. E outros, né? Raul sempre, todos eles, né? Todos eles falam. Então, é nesse sentido aí. São as missões. Muito bem. Ah, gente, eu não vou mais fazer palestra. Olha só, como é que eu sou um problema. Não vai dar. Sabe? Eis o engano, né? A gente ser melhor do que o homem de bem para poder fazer palestra, não vai dar. Nessa existência pode esquecer. E os irmãos que ficam aqui, para a gente pelo menos dizer assim, olha, para ler, olha só, gente, para ler o texto inicial do capítulo 6 do Cristo Consolador. Chegar aqui, falar 15 minutos e depois se recolher, meu Deus, eu tenho que fazer as pazes com a minha esposa, meu Deus do céu, eu briguei com o síndico do prédio, meu Deus. E a gente vai trabalhando. É claro, gente, que nós podemos e devemos eliminar expressões mais contundentes, que a gente tem como eliminar. E, naturalmente, o esforço contínuo, que é o que Kardec coloca lá, reconhece o verdadeiro espírita, para domar as más inclinações. Porque eu ainda trago um ranço do passado, sabe? Um pouco ranzinza. Ainda tem um ciúme velado aí. Às vezes a gente fala de um jeito assim, mas está tudo mascarado. Aí, como disse o Divaldo numa palestra, você tem ciúme? Não, eu tenho cuidado, eu cuido. E sabe aquela força, né, do cuidar? Santo Agostinho é maravilhoso. Ele diz assim, quando você diz assim, alguém diz para você, você está lá no texto, lá do autoconhecimento, questão 919A. Assim, você é avarento. Está equivocado, meu irmão. Eu sou apenas econômico e previdente. Olha que coisa linda. Que coisa linda, gente. A gente colocou palavras lindas. É avarento mesmo. O pobre de espírito, sabe o que é o pobre de espírito? É aquele que já está magoado. Por quê? Com ele mesmo. Porque eles descobriram que ele é avarento. Aí, mas como ele é pobre de espírito, ele reconhece. Ele disse assim, é verdade. Ai, meu Deus do céu, isso é um problema, gente. Ainda tem um problema com essa questão financeira. Então, já reconhece. Aí a gente precisa ter. A doutrina espírita nos situa exatamente onde nós devemos estar. Nem mais nem menos. A humildade é sermos o que somos. Reconhecermos, sim, nossas imperfeições, mas, sobretudo, estarmos dispostos a lutar incessantemente, diuturnamente, pela nossa transformação moral, que entra na questão da reforma íntima. Eu uso mais transformação porque a gente vai eliminando, vai se transformando, para que a gente possa, ainda não reflete todas as qualidades, tá? Mas, ensinando, nós aprendemos. Apontando o roteiro correto, a gente está apontando para a gente. Olha como é que a lei funciona. Foi indagado a Chico Xavier por que João Batista foi decapitado. E foi dito a ele que ele deveria ter pedido misericórdia. Aí ele dizia, ele queria a justiça. A justiça, a justiça, a justiça. A justiça se fez. Mas se fez com ele porque ele precisava. A justiça se fará com Herodes e com outro no momento certo. Tá? Ela não vem antes. Vitor Hugo diz assim, justiça divina, ela nem tarda e nem falha. Ela vem no tempo próprio. Então, quando a gente pede justiça para alcançar o outro, não nos enganemos que ela nos alcança no momento certo. Então, é nesse sentido. Ele poderia necessariamente não passar pela decapitação, embora ele já tivesse uma ocorrência enquanto Elias lá atrás. Isso não é uma fatalidade, tá? Não é. O fato de você dar um tiro numa pessoa não quer dizer que você vai morrer de um tiro. Não necessariamente. Entre a falta, o desequilíbrio e até uma expiação vai depender de quem?
até mesmo de um pedido, não, eu quero passar e suportar do mesmo jeito. E se eu tiver condições, vai ser autorizado. Se não, a espiritualidade, a sabedoria divina, ela nos alcança da forma em que nós possamos suportar. Por isso que a doutrina é perfeita. E nesse sentido, a gente vai olhando isso, nós vamos nos retificando. O amor, gente, ele é fundamental nesse processo. Paulo de Tarso, hoje a gente sabe que Paulo, ele foi de perseguidor de perseguidor no momento, ao maior divulgador e propagador do cristianismo. No livro Pão Nosso, há um capítulo intitulado, um dos últimos capítulos, intitulados Combate Interior. O início do texto diz assim: no início, Paulo terçou armas. Ele aniquilou, ele humilhou, ele subjugou, ele venceu. Ele era um orador. Mas ele defendia com toda energia a questão do quê? Do judaísmo. Moisés. E quando, ao desencarnar, lá no Paulo Estevão, apedrejado, Estevão falou, foi Abigail que falou para ele, disse assim, e Paulo, ele, espírito amoroso, quando ele conhecer Jesus, ele será diferente. Defenderá com a mesma energia que defende Moisés. Então, é um processo de transformação. Quando ele foi fazer a primeira fala lá em Antioquia, ele tinha conhecimento? Tinha. Ele sabia falar? Sabia. Exímio, palestrador, sinédrio, educado por Gamaliel. Tinha toda a técnica, o conhecimento, mas faltava uma coisa para ele. Ele foi falar, ele não conseguiu. Barnabé fez a fala, está lá no Paulo Estevão. E aí, gente, entender, mais adiante Paulo dizer, se eu tivesse todo o conhecimento, mas não tiver amor, eu não seria. E ele foi se transformando, ele foi desenvolvendo o sentimento e foi ali desenvolvendo essa moral respeitável, a ponto de Emmanuel dizer assim, Deus operou maravilhas pelas mãos de Paulo. Deus operou. Então, é pela nossa depuração que o Criador vai nos conduzir. Muito bem. Aqui nós temos todo um trabalho, tá, que nós precisamos realizar. A doutrina espírita nos dá a visão de futuro. A gente tem uma energia espiritual investida, onde entra o conhecimento, que nos dá a visão de futuro, e nós vamos desenvolvendo virtudes. Paz, amor, harmonia. Temos como base a família, importante a gente ter essa sustentação, e essa sustentação é dada a partir da nossa relação com a família nessa proposta. A gente precisa fazer esse movimento de conciliar o trabalho na casa espírita e, ao mesmo tempo, o esforço de manter a harmonia na família. Nem sempre é possível. Muitas das vezes falhamos, mas jamais desistirmos desse processo. Para quê? Para que a gente possa utilizar os recursos, essa maleta, esse baú aí, é tudo que a gente traz. Tá? É nossa bagagem. Nós trazemos já virtudes, mas precisamos desenvolver a paz, o amor, a harmonia. E para realizar a missão, durante o desempenho do nosso trabalho, e tem também o trabalho profissional, que é importante para nós, para que a gente possa vencer essas paixões, tal qual a gente vai enxergar aqui, orgulho e egoísmo, a cupidez, que é a ambição não, a ganância, a inveja, a preguiça, a revolta, né? A cama, né? Né, Sérgio? A cama, né? Poxa, dá uma vontade de deitar. Então, vencer tudo isso para que a gente possa contribuir para a transformação. A última fase da doutrina espírita, no processo, é a renovação social, tá? É a última fase. A gente ainda não chegou lá. Então, nós temos toda essa estrutura aqui, os elementos indispensáveis, necessários para que a gente possa contribuir para a nossa transformação moral, eliminar esses itens em nós e ofertar ao outro que ele tenha esses elementos para ele trabalhar dentro dele, e nós
sermos uma sociedade renovada, pautada na fraternidade, no Evangelho de Jesus. E começa na família. Então, aqui, Emmanuel, que traz essa mensagem, está no livro Religião dos Espíritos, belíssima, gente. Espírita deve ser o teu caráter, mesmo que te sinta em reajuste depois. Olha só. Eu preciso trazer o nome espírita antes. Eu sou médico, espírita médico. Porque o que tem o espírita antes? Tem um conteúdo, tem um roteiro que vai me colocar numa condição. Espírita professor. Então eu vou usar as técnicas de professor, mas a base moral que está por trás é utilizar bem o conteúdo, porque eu tenho a base espírita. Não preciso estar perfeito, mas eu preciso estar consciente do esforço que nós devemos realizar nesse processo. Poxa, essa aula não foi legal. Eu acho que eu não alcancei. Eu preciso ofertar mais. E assim é a preocupação. Vamos lá, o homem de bem. Lá ele se preocupa com o outro, ele quer... não é se anular, tá, gente? Porque muita gente confunde. Eu não vou fazer mais nada só outro, não. Nós precisamos ter um tempo para nós. Lembrando o Aniceto, que foi convidado, está no capítulo 2 lá dos Mensageiros. Ele foi convidado a desempenhar uma tarefa no mundo espiritual, lá no Centro dos Mensageiros. Ele disse, não aceitei senão sob a condição de ter tempo para estudo de mim mesmo. Esse tempo é sagrado. Esse tempo é importante para nós. Se eu não tiver tempo para eu me melhorar, como é que eu vou contribuir para o outro? Então, preciso ter esse tempo. É um trabalho concomitante. Preciso aqui. Nós precisamos meditar, entender, refletir, refazer, retomar, renascer, reviver, enfim. Muitos de nós não querendo enfrentar as questões domésticas, as questões internas da família que veio para cá. Atendeu aqui, mas deixou descoberto lá. Então, precisa equilibrar esses pontos. E mais ainda, lembrando uma fala do Haroldo Dutra, quando ele se referia lá no Boa Nova, aquele primeiro capítulo que Jesus, brincando com João Batista lá, já era tal qual ele era, e o trabalho dentro com a mãe dele, depois foi para a carpintaria, lá está dito, ele foi aprender com José, e essa relação diz que a reencarnação a gente ganha dentro de casa, tá, gente? Eu posso ser o exímio lá fora, mas se eu não atender, vai ficar prejudicada uma parte da minha missão, da reencarnação, né? Exatamente. Lembra daquela história lá da afabilidade e a doçura? Aqui eu mando e sou obedecido. E detestado também, né? Que tem a voz. Está no texto de Kardec isso, né? Porque a gente acha, a gente precisa servir mesmo e servir dentro de casa. Perfeito. Aqui, vou ler aqui, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, que é a doutrina do aperfeiçoamento. Olha só, que lindo aqui, né? Aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Isso é um universo. Então, tem um amigo nosso que tem uma memória que ele grava a vírgula, Clodomil. Eu não tenho a mesma dele. Eu creio que muitos não têm. Isso não é o problema. A memória, no sentido que está colocado aí, é você ter pelo menos uma referência, tá? Não é obrigatório você citar a página, tudo. Quem pode, quem tem a capacidade, ótimo. Faça o uso. E eu admiro isso, eu acho fantástico. Eu disse, eu acho que tu aprendeste, tu era aqueles copistas que copiava tanto e memorizou. Isso já está gravado na tua estrutura espiritual. Eu brinco com ele, né? Brinco com ele. E é fantástico. Mas é bom a gente ter uma referência de uma questão. Não todas, não dá, né, gente? Mas a 459, né? Que trata daquela questão da influência dos espíritos, né? Influi os espíritos em nossos atos, em nosso pensamento. É importante a gente saber. 919A, que é a do autoconhecimento, Santo Agostinho fala. A 1, que é Deus, né? Essa aí, a 23, né? Que é espírito, com E minúsculo, lembra da sutileza didática? A 76, que definição poder dar dos espíritos. Então, são coisas que a gente pode, sim, mas não só memorizar, mas saber. Aí, a outra questão, habilidade, gente. Habilidade na condução da fala, porque nós temos um público heterogêneo, muitas pessoas diferentes,
com vocações, aptidões, percepções, e a gente aprender ali a lidar com o público, ser inclusivo sempre na fala. Eu me lembro de um roteiro, uma vez pediram para falar um tema, aí eu disse, eu vou escolher um tema que eu já fiz. Eu tinha o roteiro lá, aí eu fui refazer tudo, acrescentei mais coisas, tá certo? A gente fez a revisão, a gente nunca faz igual, né, gente? 20 anos fazendo, mais de 20 anos fazendo o R1, nunca fiz uma igual, mas a abordagem é a mesma, a essência é a mesma, mas sempre tem um exemplo a mais ou um a menos e a gente vai alterando, porque tem tanto conteúdo que você pode ali fazer, né? Um roteiro, não, esse eu vou aplicar aqui, amanhã fica para a próxima, assim vai girando. Se você se preparou, a espiritualidade agora sim, agora a gente navega legal, é só ir alertando aqui. Eles ativam a nossa memória, tá? Eles ativam, eles aplicam um passe aqui na pineal, você é potencializado. Agora, aí fundamenta até a fala do Ivon Costa, diz assim, quando eu falo bem, são eles. Né? Entusiasmo, gente. Rápido, eu vou contar uma história. O Elahá ele contou aqui pra gente. O Elahá tinha um amigo que estava com um problema, e aí, olha, tem a casa espírita X e tal, e você vai lá, aí pelo menos houve uma palestra lá e tal, foi. Passados uns dias ele disse, que tal? Você foi lá, fui, não vou mais. Por quê? Gente, qual era o tema? Por que você não vai? O tema, Cristo Consolador. Puxa, o tema é legal, mas por que você não vai? Não tem condições. A cara de dor do palestrante, do dirigente aqui, de alma gemente, sofrida, sem entusiasmo. Gente, não dá. Eu chego, gente, porque a dor, e dói mesmo, sabe? A dor. Não, entusiasmo, gente. Entusiasmo é viver. A mensagem que nos alegra, a alegria cristã, você está sobre um turbilhão de problemas. Exemplo, José Raul Teixeira. O Sérgio vai lembrar dessa. Ele, mais lá para trás, ele jovem, ele iniciava a palestra, o espírito aparecia e emitia energias nessa área do abdômen dele e sentia dores lancinantes. Lacinantes, né? Ele sentia, ele falava e tinha hora que a dor lá alcançava níveis, e ele nesse momento, quando a pessoa dizia Jesus, ele dizia Jesus, Raul está inspirado, não era a dor mesmo, ele estava pedindo por Jesus. Ele passou cerca, eu acho que foi 1 ano ou mais, fazendo aí num belo dia, ele disse, eu vou levar mais 15 minutos. Ele começou, o espírito apareceu, aí começou a dor, ele falava. Eu acho que ele já estava até meio amortecido com isso, sabe? Tanto, né? Conclusão. Chegado próximo do final, agora eu vou mais 15. E foi, e a dor continuou. Quando encerrou, a dor passou, o espírito desapareceu e aparece Camilo. E disse, meu filho, encerrou hoje a tua prova. E ele manteve o entusiasmo, apesar da dor. Às vezes a gente chega aqui para falar, arrasado com um problema familiar, uma dor, e a gente faz uma prece, chora lá no banheiro, lava o rosto, né? E a gente vem, dá aquele sorriso e vai. Isso não é hipocrisia, isso é um esforço de se doar para o outro. Tá? Hipocrisia é quando não tem alguma coisa, não, eu vou falar mesmo pessoal aí, vou rir, mas não é nada disso não. Isso é hipocrisia. Mas não, o esforço mesmo que vem de dentro, para que a gente possa, sim, teatralização agora, né? É a dramatização que você faz na palestra, o Divaldo às vezes ele altera a voz, né? Ele faz aquele diálogo, o Raul faz isso, o Elahá faz muito bem quando ele está contando uma história, né? Ele coloca, muda o tom de voz, por exemplo, o diálogo com Jesus, né? Alberto Almeida, vou pegar o do Alberto Almeida. Alberto Almeida, Pedro, quem me tocou? Aí ele teatraliza, ele disse, mestre, mas tanta gente aqui, imagine Pedro, né? Aí ele faz aquele movimento que parece que tu está vendo a cena. O Pedro lá aflito, como é que eu vou saber, mestre? Que coisa. Ou o Chico, né? Quando eles contam, Raul contando do Chico, né? Você não viu? Ele me humilhou na frente das pessoas, parece que está vendo a cena. Tá? Então ele dá esse tom de teatro assim, mas no sentido de impregnar aquela ideia, né? Para a gente viver. Isso é a técnica da oratória, né? A síntese, gente, isso é um treino, tá? Capacidade de sintetizar.
que é síntese? Falar muito e dizer pouco não é síntese. Mas falar pouco e dizer muito é o que os espíritos falam. O essencial. Às vezes eu já escutei palestra de 40 minutos que parecia que eu tinha escutado 2 horas, de tanto conteúdo legal que tinha. Tanto muito bem arrumado, muito bem, sabe, encadeado, sem cansar. Sem cansar, sabe? As ideias concisas ali, bem diretas, objetivas e também apaixonantes. Entrava uma história no meio, né, que consolidava a base da argumentação que o expositor fez. Qualidade vocal, a gente ter essa questão da voz, há técnicas, há treinamentos que a gente pode melhorar, tá certo? Mas o fundamental que alimenta aqui é o amor, tá, gente? O que nos dá isso é a vivência. É a sinceridade daquele que ainda comete erro, mas se esforça para melhorar. Isso ajuda também. Além da técnica, naturalmente, que a gente precisa ter. Vocabulário simples, a gente não precisa, porque o decesso do invólucro carnal, no momento derradeiro do espírito. O que é isso, hein? Gente, o corpo terminou a vida física do corpo. Terminou, tá certo? Otília Gonçalves, fim de prova, ela fala. Então, terminou a jornada espiritual. Terminou a existência física carnal. Pronto. Tá certo? Então, não precisamos rebuscar, não há necessidade. Mesmo que seja um público só de coordenadores de ERG, não há necessidade. Porque cria até uma certa distância, um enfado, alguma coisa assim. Algumas coisas precisam ser ditas e usar determinados textos, sim. E explicar o que você fala, tá? Quando eu falei Movesp, vocês prestaram atenção? O que é Movesp? Tá. Uma vez eu estava assistindo uma palestra e o TVP. Por que a TVP, TVP, TVP? No final, o que é TVP? Terapia de Vivências Passadas. Precisa ser falado logo no início. Né? Gente, a TVP, que significa terapias de vivências passadas, ou então termos que são técnicos. Metempsicose, o que é isso? É uma crença lá do Oriente, onde entendia-se que o espírito poderia reencarnar em corpo de animal. Aí fala isso. Entretanto, a doutrina esclarece também doutrinariamente. A doutrina espírita esclarece que uma vez que se chega na condição humana, não se volta. E também o espírito, que é o princípio inteligente do animal, ele não tem condições de encarnar. E fecha. Tá? Normalmente, na evangelização, tem um facilitador que vem aqui. E eu digo, olha, o grupo é heterogêneo. Tem pessoas que têm contato com a doutrina espírita naquela tarde. Não estão estudando. E são adeptos até de outras escolas religiosas. Aí está, então vou dosar. Não posso ir muito na metempsicose, mas também não posso cair para cá. Então, para alcançar o que a Rita está falando, isso aí é inclusão, isso aí é amorosidade, é caridade. Equilíbrio. Conhecimento doutrinário, esse é só para fortalecer, e fortalecer, e fortalecer, que precisamos ter, porque é necessário ter essa base, que nos dá segurança, nos dá a capacidade de poder alcançar as mentes, sejam elas quais forem, utilizando essas técnicas. Clarice? Será que está aflorando a mediunidade de evidência? Tá certo, gente? E é isso. Eu confesso para vocês que às vezes eu ficava preocupado com determinados temas e eu escutava assim aquela inspiração do amigo dizer assim: seja simples, não te preocupa, seja simples. Sem ser simplório, tá? Não pode descer para questões chulas, ideias, imagens que possam suscitar coisas que são desagradáveis. Divaldo fala da experiência de um casal e Chico escreve a experiência de um casal dentro do seu ambiente íntimo e não dá nenhum tipo de pensamento sensual, não dá. A gente está vendo como se está falando de alguém que está num restaurante, de alguém que está fazendo,
uma coisa natural, tão natural como eles colocam, que sai do sensualismo. É isso, essa habilidade de contar as coisas sem provocar imagens degradantes ou desagradáveis, né? Então vamos aqui, tá? Então aqui a gente tem uma caminhada, né? Onde nós temos a doutrina espírita, que traz o pensamento teórico, os princípios, o ideal, que aí é necessário aqui permitir que haja adesão da inteligência e adesão do coração, as duas asas, tá? Sentimento e intelectualidade, o cognitivo e o emocional. Para quê? Para que a gente possa praticar. Para que a nossa conduta ela tenha como base esses princípios aqui. Tá certo? Então, a gente sai de uma subjetivação e caminha para o objetivo, fazer a caridade, realizar na prática o que precisa ser feito, tá certo? Então, a gente internaliza e vai incorporando. Isso aí é um processo, tá? Então, quando você tem contato com a doutrina espírita, você vem caminhando dentro desse círculo, alimentando o intelecto, o sentimento e trabalhando, por exemplo, perdão. Quanto tempo vai levar para a gente construir situações, primeiro, para resolver se está acontecendo um problema de mágoa e outro para evitar que aconteça outro. Então, tá? É questão de trabalho. E aqui, nós precisamos estar fisicamente saudáveis, limpos, discreto e agradável. Não vá para um centro, por exemplo, em localidades de pessoas muito simples, um nível de renda não muito elevado, de terno e gravata, porque vai destoar, vai ficar uma coisa fora. Uma roupa simples mesmo. Mas eu também não vou, a título de humildade, uma costura aqui, outra aqui, não sabe porque eu sou humilde e tal. Não, não é isso. É a gente ir adequado. Tá? Eu penso que o traje tem a ver com o nosso trabalho aqui. Mas se for um congresso, eu posso ir esporte fino. Ou até de terno, porque aí, dependendo do congresso... E há congressos que não exigem isso. A gente tem visto aí nas lives, né? Então, discreto e agradável. Natural, espontâneo, flexível. Tá certo? Manter-se em pé. Evitar posições esquisitas, desajeitadas, né? Aí eu vou coçar aqui, eu faço assim. Aí o público vai... Aí no meio um pega um torcicolo. Ixi, meu Deus do céu. Não. Tem que ser discreto. Uma vez eu estava vendo, a Divaldo fez assim mesmo, olha. Poxa, mas eu vi. Mas bem discreto, gente. É interessante, a gente precisa ser, né? É a postura, é o jeito. A gente, educação, olha como a doutrina espírita nos educa, né? A termos uma postura saudável. Olhar o público de modo que seus olhos passem por todos os ouvidos. Então, estou olhando aqui. Porque se eu fico fixando em você, por que você olha para mim? Será que eu fiz tanta coisa para ele? Ele é médium? Ele está vendo algum espírito do meu lado? Né? Ou então está falando de lei de causa e efeito? Hein? Pois é, ainda tem esse problema. Gente, e uma coisa com relação à postura que vale a pena a gente comentar. Nos cursos de passe, não tocar no paciente. Olha a prevenção espiritual de séculos, trazendo para agora, nesse momento grave que a gente vive, né, Sérgio? Sérgio pontuou muito bem isso aí. A gente precisa ter mesmo cuidado, né? Então, é olhar mesmo, mas olhar com carinho, abrangendo o público, enfim. Psicologicamente. Aí, gente, eu vou esclarecer vocês, tá? Porque eu conheço a doutrina espírita há 20 anos. Não. A gente vem estudando a doutrina espírita e nós somos aprendizes. E, embora a gente tenha bastante tempo de estudo, confessamos que precisamos estudar mais. Porque, lembrando que o Sérgio falou, que o Divaldo, que vai levar mais 100 anos estudando o livro dos Espíritos, então vamos estudar, né? Então, se importar, isso, ter esse carinho, que aqui, olha, seja fraterno, né? E sejamos nós mesmos, tá, gente? Não adianta eu querer aqui tentar memorizar uma fala do Raul Teixeira e tentar falar igual a ele. Precisa ser a gente mesmo. É a Rita falando, a Alessandra falando do jeito dela. O Max, gosto de ouvir você, gosto de ouvir você, gosto de ouvir vocês. Tá?
sermos nós mesmos, com o nosso jeito. Porque o espírito, como o Joana de Anjos fala, é o individual, a individuação, que vai se acentuando à medida que vai evoluindo. Então, cada um com com o seu estilo, sejamos fraternos, aí já foi abordado, bem claro, e despertar simpatia e simplicidade, né? Então, sem o distanciamento, a gente está junto. Onde é que isso alcança? Eu vou falar para vocês. A gente pode ter um conhecimento, saber, de fato, estudou muito, mas onde a gente está igual? Nos problemas. Será que eu estou destituído de problema? Será que eu não tenho um ciúme? Não tenho uma vaidade que está aí, eu estou querendo trabalhar? Eu me lembro uma vez, conversando com uma senhora ali na parada. Nesse tempo, eu estava até sem carro. Aí eu disse, não, porque o papai doente, e uma série de coisas assim, a gente está cuidando aqui. Ela olhou para mim, o senhor tem problema? Eu disse, sim. Eu já fazia as de um. Tenho, a gente não escapa disso. Nós somos num mundo de expiações e provas. Nós temos as nossas imperfeições, né? E, sim, olha aí, interesse e entusiasmo. Gente, vamos viver essa doutrina maravilhosa para nossas vidas e ofertar ao outro. Gente, é isso aí. Mesmo que os joelhos estejam desconjuntados, tal qual nos ensina Paulo de Tarso. Ok?